Mãe Regina de Oxóssi, quero já começar agradecendo a sua disponibilidade de ter aceito o nosso convite para a gente vir aqui bater esse papo e pedir já que a senhora se apresente para que a gente dê continuidade à nossa conversa. Boa tarde, Pai Jaçanã, sua bênção. Com a fé. Colofé Lorum, Colofé, Tombá. E a bênção todos os nossos mais velhos, os nossos mais novos também, que Ledumare, que Oxóssi, Urumilá, possa abençoar a todos. Eu sou Yalorixá Regina de Oxóssi, fundadora do Ilê Axé Baodé, que fica em Madureira. Sou Yanifá também, iniciada na Nigéria, por Orifá. Me iniciei também do culto das Iamins na Nigéria, do culto de Obone, do culto de Ebé. Viajo todos os anos à Nigéria, tanto para me fortalecer, tentar buscar mais informações, para ampliar os nossos conhecimentos, né? Que eu digo sempre que nós somos eternos estudantes. Só que o meu candomblé permanece o candomblé brasileiro, porque eu fiz santo no Brasil, né? Eu fiz santo 26 de abril de 76, eu fiz santo no Brasil, eu só assomei. Não mudei nada, porque nós temos o nosso candomblé criado pelos nossos antepassados da forma brasileira, né? E difere um pouco do que é dentro da Nigéria. Então eu procuro levar o meu culto a Ifá, a doutrina de Ifá, junto a Oxóssi, porque se eu sou Regina de Oxóssi, eu devo a Oxóssi, eu devo a Orixá, claro, né? Então eu permaneço normalmente, porque às vezes algumas pessoas dentro do Ifá modificam, né? Querem fazer um candomblé puramente africano, roupas africanas. Eu gosto do meu camisu, do meu pano da costa, do meu ojá, respeito a Umbanda, respeito o meu candomblé, respeito os caboclos, nossos ancestres. Então eu levo a minha vida de uma forma normal. Perfeitamente. Mãe Regina, como foi a história que a senhora levou a senhora a chegar ao candomblé? Como é que foi esse processo? Foi pela dor. Foi pela dor? Foi pela dor. É mesmo? Eu nasci numa casa, eu nasci em casa, né? No nosso tempo, esse ano eu faço 60 anos de idade, 27 de setembro, e eu nasci debaixo de uma festa de Cosme Damião, onde minha família toda, não sei se o senhor lembra, era filho do seu Pintado do Ogum de Éden. Sim. Que fazia todo ano uma grande procissão para São Jorge, matava boi, fazia festa. E minha família toda, da minha mãe, era da filhos de santo dele. Meu avô era do Oxalá, minha avó era do Oxalá, meu avô era de Airá. Minha mãe não chegou a se iniciar, mas fez bori. E eu nasci em casa, a casa era ao lado, aonde tinha um portãozinho que se passava para um lado e para o outro. E ele havia previsto que eu iria nascer mulher e que ia ser Yalorixá. No dia, falou para minha mãe. Ele depois se iniciou com seu finado seu Néris, Boca de Ouro, de Éden, né, que o senhor também já deve ter escutado falar, que era de Nagô. Ele, quando no dia do Cosme Damião, meu avô tinha mania de comidas grandes, fez uma feijoada. Minha mãe disse que comeu a feijoada no almoço, bateu na barriga e disse assim: pois é, o Pintado está dizendo que eu vou ter filho hoje. Não vou ter nada. Quando foi 5 horas, ela começou a passar mal. 6h30 eu nasci, quase morri, minha mãe quase morreu, foi um nascimento difícil, né, com muitos problemas. Hoje eu entendo dentro de Ifá, aprendi muita coisa para isto. E ele me socorreu, teve que socorrer minha mãe, tiveram que depois chamar médico. Ele recebeu a preta velha dele, que fez o parto da minha mãe, né, que eu devo a essas forças, né, espirituais dos preto velho, devo a essa força, e que no momento exato a preta velha falou: agora chama o casaca branca, que a minha parte eu já fiz. E chamaram o médico, era um médico de origem alemã, que a minha mãe fala, e que acudiu. Minha mãe era fraquinha, estava com 17 anos, casou com 16, me teve no ano seguinte, e eu fui amamentada por uma senhora pretinha do terreiro, que tinha um dedinho a mais em cada lado, né, das mãos, e tinha uma opção de filhos. Nada é por acaso. Nada por acaso. Então ali nós acostumamos, ele fez bori em mim, nós ficamos, e depois com 8 anos ele veio a falecer, né?
Quando eu estava com 8 anos de idade, ele faleceu. E depois eu virei a Bian, dentro da casa de Queto, Dona Marilene de Xangô, e assim eu fui e fiquei. Com 21 anos foi que eu fiz santo. E depois segui toda a minha vida. Com o falecimento dela, eu dei continuidade com o pai Francisco, né? Ela faleceu, eu já estava com 2 anos de santo. Ele veio cuidar totalmente de mim, pai Francisco de Imanjá, filho foi no final do pai baiano. Ele cuidou de mim, deu todas as obrigações até 21 anos. Em 96 eu dei de 21 anos com ele, 14, 21. Depois, agora pai Francisco faleceu, já tem 14 anos, o senhor sabe disto. Sim. Foi quando o Xangô me socorreu, que eu fiquei doente, né? Porque na época, quando eu fiz santo, fiquei muito doente. Né? E o senhor sabe que as pessoas do Oxóssi não são certas e não dão certeza a ninguém, né? A primeira coisa que ataca é a cabeça, né? E na época eu fiquei muito assim, com a cabeça atordoada, caía muito, ia para o colégio, caía na rua, acabei raspando o santo. Quando meu pai Francisco faleceu, eu voltei a ter problemas, já cultuava Ifá através de Torodê, que eu fui da 4ª turma de Torodê, isso já tem uns 25 anos, e quando ele veio, o Xangô me socorreu, fui na mãe Regina Bombochê jogar, ela disse, Xangô vai lhe socorrer, minha filha. Espere que você vai ver. Realmente eu fiquei muito doente mesmo, com um problema sério de vesícula, de inflamação, e parei em hospital. Um grande amigo meu, grande amigo meu, que é Rondegi, ele pegou, me socorreu com grandes cepós, uma pessoa muito bacana com isso, me socorreu, me ajudou. Chegou um ponto que ele disse, Regina, até ele foi várias vezes no hospital na época me ver, a minha parte eu já fiz, eu vou pedir a meu pai Beira para olhar você, né? Quando foi lá, Xangô passou o ebó, eu fiz, minha filha que era enfermeira, presenciou a minha cirurgia, graças a Deus distraí a vesícula, ficou tudo bem, e Xangô me chamou para ir lá agradecer a ele, eu fui, depois já em convalescência, mas bem. Quando chegou lá foi um abraço de Xangô, que não teve mais jeito, né? E eu sou muito grata também a Pai Bira, de Xangô, a Chapofonjá, onde eu recebi o posto de Acolobá Xangô. Fui apresentada a Mãe Estela em Salvador e ali dei a continuidade. Só que ele, sendo uma pessoa que segue Ifá, mesmo que ele se cuida com a FI, não chegou a se iniciar, mas é um seguidor de Ifá, fez em Ifá, eu comuniquei que eu teria necessidade de fazer Ifá, que eu fui comunicada disso. Primeiro eu fiz em Ifá no Brasil com africanos e Ifá disse que eu iria para a Nigéria para fazer. Eu já tinha ido à África, mas não queria fazer. Falei, eu vou continuar assim como eu estou. E acabou que eu acabei iniciando, indo mesmo, como o Ifá falou. Foi onde eu descobri todo esse enredo da minha cabeça, do meu nascimento, da minha vida espiritual. Foi onde eu me encontrei e completou. É como se eu tivesse, da parte do orixá, uma metade de uma laranja. E que a outra metade, ela foi acontecendo, mesmo com os sofrimentos, com o dia a dia, mas ela foi acontecendo e ela se juntou. Quando ela se juntou, ela veio junto comigo o amadurecimento, a consciência, a tranquilidade, a espiritualidade, a posição como Ialorixá. Então hoje eu tenho uma tranquilidade na vida, eu procuro ser uma pessoa bem zen, mais tranquila, procuro levar uma vida de muita paz, de muita harmonia, e procuro, encontrei muito o perdão, né? Encontrei de perdoar e de pedir, né? Que isso é muito importante dentro da religião. E consegui conciliar os dois lados, sem magoar o meu lado do orixá, sem magoar o lado de Ifá, tendo os dois lados, consolidando isso com os filhos, né? E ficando bem. Tem orgãos que se iniciaram em Ifá, como o meu babalaú, tem filhos de santo na casa que são iniciados de Ifá, e que permanece batendo a sua cabeça para o seu orixá, resolvendo da mesma forma. Então nós fizemos isso de uma forma harmoniosa. Porque no início houve até uma coisa interessante, pai. Teve pessoas que acharam que, Regina, se não iniciou em Ifá, vai ser diferente, o candomblé, chegavam assim, vai mudar, chegavam ressabiados.
Quando as pessoas começaram a ver que não era isso, passaram a ir, que todo 1º de maio é Oxóssi na minha casa. Cai o dia que cair, as pessoas vão tranquilamente, que percebem que tudo continua da mesma forma. Eu respeito minhas entidades que eu tenho o caboclo, eu tenho Exu, que eu respeito, tenho respeito. Todos os meus filhos que têm umbanda, eles permanecem com a umbanda deles. Vou às festas que me chamam de umbanda, de preto velho, mas agora começa um período de feijoada dos pretos velhos. Meus filhos que tocam, sim, naturalmente. Graças a Ifá, eu tenho um sítio em Xerém, que Ifá me disse que eu iria ganhar e ganhei, que são 4 hectares de terra, que lá eu tenho Rio Limpo, tenho bambuzal, pedreira, mata, sim, onde foi construído um Ebodu, que o Babalaú faz, meu Babalaú faz iniciação, quando ele vem ao Brasil, das pessoas aqui que não queiram ir à África. Então lá, a casa no antigo era umbanda. Então lá nós tocamos, uma vez à noite eu fazia a festa de Xangô, eu reúno meus filhos que são sacerdotes também de umbanda, eles tocam umbanda, em primeiro lugar louvamos, né? Uma vez ontem também louvamos ali os caboclos e depois fazemos então uma fogueira e emenda-se ali a festa de Airá, de Xangô, no candomblé, tudo normal, né? Então lá eu faço festividade uma vez ao ano em respeito à casa e toda quarta-feira eu vou de manhã, lá coloco o meu amalá, volto para minha casa, atendo meus clientes, coloco o meu amalá da minha casa. Sim. E assim eu vou levando a minha vida. Perfeito, muito bem. Mas, Regina, e esse processo entre a iniciação, a abertura da sua casa, a questão prática da administração da Casa de Santos? Até agora nós estamos falando dessa maravilha que é o mundo espiritual, não é? Mas e a questão prática, a administração da casa, a Mãe Regina com a casa aberta? Gestão, o senhor sabe que é muito difícil, né? Um barracão, ele é sociocultural político. Sim, nós fazemos política todos os dias, sim, nós fazemos serviços sociais todos os dias, nós fazemos os nossos trabalhos religiosos como sacerdotes todos os dias. Sim, sim. Cabe a nós, primeiro, aprender, respeitar até os mais velhos, que quando eu iniciei, eu tive acompanhamento do meu padrinho de Orancó, tive acompanhamento de várias pessoas que eu agradeço no decorrer da minha vida, sim, que eu agradeço, o falecido Miro Tinhaçã. Agradeço também muito a meu pai Francisco, agradeço muito a meu pai Bira, agradeço a Rundegi, agradeço a Ogan Alexandre de Dan, pai Agenor, mãe Regina Bombochê, mãe Gisele Omidariuá, que foram sempre mentores na minha vida. Sim. Alguns estão com a gente, outros já se foram, né? Sim. Mas que fizeram também parte da minha vida na questão de ensinamento, de me ajudar a olhar, prescrever alguma coisa de algum orixá, de algum iniciado, folhas, alguns ensinamentos, né? E também administrar é muito difícil, porque a gente lida com diversas vaidades, sim, né? Que os erros são os humanos, sim, não é do orixá. Sim, sim, sim. Então você tem que ter um balanço muito sério de você ver ser a Elorixá, que é eterno estudante, que tem que estudar sempre como sacerdotisa, e os sacerdotes também, porque nós temos esse dever, porque não é receita de bolo, a cabeça das pessoas diferencia uma coisa da outra. Nós temos um candomblé complexo, né? Que nós não temos um queto puro, não temos um jeje puro, não temos uma angola pura. Hoje em dia não tem nenhum banda pura. Sim. Nós somos um pouco de cada um, um retrato de cada um. Sem então dúvida. Nós precisamos aprender ainda muito mais, né? Porque nós, como sacerdotes, não podemos fazer a cabeça dos outros de experiência. Sim, né? É verdade. Então, o que acontece? Nós temos que dividir esse lado de estudo, o lado de filha, porque na casa do meu pai eu vou ser sempre filha, não vou ser mãe. Mãe, eu sou na minha casa. Tenho que ser psicóloga, tenho que ser amiga, ouvir a meus filhos no momento que tenho necessidade. Tenho que ser democrática dentro da minha casa, de poder reunir meus filhos ogãs, ajoiês e filhos de santos, zebons, porque toda quinta-feira nós fazemos reza ao Oxóssi.
fazemos uma procissão dentro da casa levando a comida de Pai Oxóssi, quarta-feira de Xangô. Então, na quinta-feira, nós depois reunimos, fazemos tipo mesa redonda e ali eu tomo opinião, se eu quero botar um tijolo, se eu quero botar um telhado, se eu quero esticar um quarto, se eu quero fazer uma festa, algo que vai acontecer. Porque eu sempre digo comigo, pai, o seguinte, a gente não faz um candomblé sozinho. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Nós fazemos os nossos braços, nossas pernas, são os nossos orgânicos, os nossos ajoiê, que são nossos olhos. Sim. Né? Nosso corpo são nossos filhos. Sim. E a cozinha é o coração latente de toda a casa de candomblé. É verdade. Onde se aprende, onde se comunica, onde se trabalha, onde se faz o profano se tornar sagrado. A comida que chega da rua se tornar votiva. Sim, então, ali é o grande coração. Então, eu dependo de todas as mãos. Né? Daquele que chega com o braço, com uma perna, com carinho, daquele que chega com dinheiro, com aquele que chega somente com o coração para dar. Mas limpou um chão, porque a gente precisa de um banheiro limpo, Sim. de uma casa limpa, de uma Tudo comida contribui. feita. Então, por isso que lá eu procuro conversar e dividir. Então, essa parte da gestão, administrar aí, é muito difícil, mas a gente consegue equilibrar. Mas, Regina, a gente tem tido notícias que a senhora tem, como a senhora mesmo disse, ido com certa frequência. É a Nigéria que a senhora vai? Eu já conheço 7 países africanos, mas eu não deixo de ir à República do Togo, República do Benin, né, e a Nigéria, que ali está o coração da religião. Sim. Mas também o Ghana, que também está a religião também ali, eu vou sim. O que foi mais que lhe impressionou lá? Primeiro, as pessoas às vezes no Brasil acham que falar em África está falando de um país. São vários países dentro de um continente muito grande, onde você vai encontrar culturas muçulmanas, culturas religiosas católicas, evangélicas e culturas de orixá. Mas uma coisa é muito importante dentro da África, por mais que ele seja seguidor, o africano seja de qualquer país africano, seguidor de qualquer outro culto, ele tem sempre um quarto do seu ancestral, onde todos os filhos que nascem são batizados ali, passam por ali, né? Porque ele com 8 dias ele já tem uma primeira iniciação. Ele tem um nome, ele tem o batismo pelo sacerdote da família, o batismo do ancestral familiar, e com isso vão fazendo os cultos. Alguns seguem ainda as religiões primitivas. Então eu pude ver Marrocos, Senegal, Gana, Togo, Benin, Nigéria, África do Sul. Olha. E também, agora, aonde o coração da gente que fala, que é o retrato do Brasil, que somos a mistura disso tudo, é justamente Gana, Togo, Benin, República do Benin, que é antigo Dahomey, e Nigéria. Nós somos isto. Até você se identifica se vendo, você se identifica conhecendo as pessoas. Gana também? Gana, sim, porque ali tem o Jeje EV. No Togo também, EV. E no antigo Dahomey é Fon. Sim. Né? Sim. E também, Fon, ali também pratica também nas divisas Fombé. E depois a Nigéria, que é Nagô-Yorubá, que aqui no Brasil é chamado de Quetu, né? Sim. Mas são Nagô-Yorubá. A Nigéria, elas são, hoje, oficializada 253 etnias, mas as mais fortes é o Nagô-Yorubá, os Hausás e os Ibos, né? Agora, quando você viaja dentro do Benin, que é a República, né, do Benin, que é o antigo Dahomey, você vê toda essa história nossa, né? E o Togo também, porque quando o Dahomey existia, ele era possuidor daquelas terras todas, porque ele era brigão, né? E saiu em busca das terras. Então, Gana pertencia a ele, o Togo, parte da Nigéria. Quando os colonizadores dividiram, mais ou menos na década de 40, parte de Quetu ficou no Benin, no norte, cheguei até lá, e outra parte ficou na Nigéria. E o Togo, que nasceu, o Togo, um país pequenininho, e o Gana, mas aquele tudo foram regiões de Jeje e regiões que eu pude ver, o Afante, Ashanti,
dentro do Ghana, que veio do Ghana. E é uma coisa até muito interessante, a Fante e a Shanti, né? Um norte e outro sul, viviam em guerras violentas. Quando vieram escravizados para o Brasil, foram que aqui tiveram o quê? De se encarar, tiveram que estar juntos e a fazer o quê? Sim. Escravos dentro do mesmo reduto, então formaram aqui a nação Fante e a Shanti. Mas, na verdade, Fante é um e a Shanti é outro. Sim. Mas são tudo de origem Jeje e Ewe. Na divisa do Ghana com Togo, que pertencia antigamente ao Dahomey, é onde tem o culto a Iroko, a Iroko, e que dali expandiu por todos os lados. E lá dentro do Benin você vê culto a Loko, a Lokossá, você vê tudo isso lá dentro. Então, dentro do Benin você vê muita história, e em especial a cidade de Dedã, que é o Idá, né? Eu faço parte do templo de Uidá, porque de parte do meu pai carnal, de São Luís de Maranhão, a minha avó, mãe do meu pai, era feita de liçá na Casa das Minas. E minha tia era feita de inhaçã. Então, por esse lado, nas Casas das Minas. Que há muitos anos não faz. Minha avó morreu com 93 anos. Nossa. Já tem mais de 11 anos que ela faleceu. Então, ela foi uma pessoa que foi iniciada dentro desse lado. Então, por essa razão, lá, a pedido de Dan, eu tive que fazer uma iniciação de Dan Turroçu e de Gemu, que seria a parte de Ebé, né? E por uma questão familiar, e eu cultuo lá, eu passo lá todo ano para dar comida, fazer, tive que me recolher, fazer tudo direitinho. Eles respeitaram todo o meu lado Quetu, meu lado Nagoiorubá, e eu faço um culto, né? Não tive necessidade de raspar a cabeça, nada disso. Eu tive que me recolher 3 dias e tive que fazer culto. Então eu vou lá todo ano, o chefe de Dan me dá toda essa assistência e acabei ganhando dele lá pelo Templo de Dan o título de embaixatriz de Uidá. Depois também no Togo, por várias viagens lá e conhecer várias nações de Jeje lá e ver, ganhei também o título de embaixatriz do Togo, para representar eles aqui. E agora, o ano passado, eu ganhei da Nigéria, do Templo de Obatalá, que eles têm ONG espalhado pelo mundo, mas não tinha no Brasil. Então eles me deram para Banadim, São Paulo, como embaixador, eu como embaixatriz, e eu fui até homenageada por uma ONG deles, tive que viajar a Dallas, aos Estados Unidos, que eu fui homenageada lá como uma das elorixás que busca a cultura africana na África. Já fui 12 vezes à África. Nossa. Vou agora pela 13ª vez esse ano. Que beleza. Teve ano que eu fui 2 vezes, fui várias vezes à festa do Vodum, divulguei essa festa do Vodum aqui pela internet, o dia 10 de janeiro, que muita gente não sabia. Alguns se interessaram de ir, outros começaram a se interessar de pesquisar e ver mais. Tive até muita gente do GES me procurando disto, né, dessa informação, porque você vivenciando, você aprende. Então, para mim, foi cultural, foi importante, porque você soma, mesmo não sendo iniciada na nação do GES no Brasil, mas nós fazemos parte dessa história, né? Conheço Cachoeira, conheço a Bahia, mas lá eu pude ver isso totalmente diferente do que o culto do Jeje aqui, é muito diferente da Nigéria, né? Porque no Brasil, com essa soma dos africanos, essa reunião deles dentro do mesmo reduto, eles acabaram formando isso que nós temos hoje, um candomblé complexo, que temos um pouquinho de cada coisa. Só que hoje eu consigo distinguir, pai, lá de várias vezes que eu fui e pude gravar, as rezas de Jeje Fon e de Jeje Ewe. E aqui eu observei com alguns amigos de Jeje que tem muitas rezas misturadas dos dois e misturadas dentro de Queto. Como nós em Queto temos algumas rezas que têm palavras de Jeje. Mas isso é Brasil. Né? Nós somos resultado disso tudo. Eu acredito o seguinte, pai, se os deuses escolheram o Brasil de uma forma trágica e violenta, para que aqui eles dessem a sua continuidade,
E foi com isto, com o sofrimento de 400 anos, que foram 4 séculos de escravidão, que foi o maior crime da humanidade. Sem dúvida. Se escolheu aqui para ser a terra, para ser recriado, se escolheu aqui a terra para que nós possamos levar e fazer, tirarmos as diferenças, onde todos os negros, de todas as etnias, de todos os países tiveram que se unir de uma forma forçada. E nós, entre brancos, chineses, amarelos, índios, pardos, também fazemos parte do candomblé, né? Que não temos somente negros dentro do candomblé, sim, nós temos um sim, todo, sim. mas somos todos pretinhos, né? Então, se isso escolheu e fez de cada um de nós um pedacinho da África, eu acho que o nosso candomblé é muito bom. Sim, perfeito. É perfeito para nós, O é orixá bonito Vodun. para nós, o orixá vem, então eu acho É que... universal. É universal. Não é? Foi essa, e hoje está acontecendo uma coisa interessante. Lá, antigamente, as tribos eram assim, a tribo de Oxóssi, só Oxóssi, a tribo de Xangô, só Xangô. Hoje você já está vendo terreiros lá, porque muita migração, que terminou as guerras internas, existe um respeito. Você não vai na terra de Inhaçã, em Irá, sem você levar alguém que seja daquela região. Sim, sim, sim. Senão é complicado. Eles se identificam pelos sinais dos cortes no rosto. Sim. E pelo modo de falar que cada um tem, como se fosse assim uma linguística própria, como se fosse um dialeto próprio. Sim. E então tem isso, mesmo falando de Yorubá. Mas você não vai sem essa identificação, mas os terreiros estão formando o seguinte, porque tem terra como a Belcutá, que foi criada por vários negros que vieram de outras etnias em guerras. Eles estão botando terreiros com orixás. Então você encontra terreiros lá, querendo ser igual ao terreiro do Brasil, onde você vai encontrar, todos têm um culto a Ogum, isso é indispensável lá. Sim. Ogum é amado e Iemanjá é amada na África. Sim. Em todos os lugares. E você vai encontrar lá no mesmo terreiro o culto ao Oxóssi, o culto a isso, e de algumas divindades que aqui não chegaram. Sim. E quando eu perguntei, até falando de Iemanjá, quando eu falei para um africano, né, que eu acabei estudando francês para poder falar na parte do Jeje, né, que falam Fon e falam francês. Eu perguntei por que o símbolo de Iemanjá, onde existia a árvore do esquecimento, que os homens davam 9 voltas, as mulheres e crianças 7 voltas, porque os jesuítas acreditavam que eles iam esquecer. A árvore que existia, o leilão, existe até hoje em frente à casa do Xaxá. E existe lá, perto do mar, o porto onde era despedida, com um grande monumento que a Unesco construiu. Aí eu cheguei e perguntei por que de Iemanjá. Ele virou para mim e falou, mãe, todos foram pelo mar. Sim, sem dúvida. E como é que eles lá nos percebem, o candomblé brasileiro? Eles primeiro amam os brasileiros, amam o Brasil como uma segunda pátria, amam o Brasil como a continuidade dos orixás, amam o Brasil como um lugar de esperança, um lugar de paz. E como o brasileiro vê os Estados Unidos como uma grande potência, eles veem nós como uma grande potência. E a questão do orixá, mesmo que eles acham diferente algumas coisas, mas eles amam em saber que a gente cultua o Exu, cultuamos Ogum, cultuamos Ossan, cultuamos Oxóssi, Iemanjá, Inhaçã, tudo. Sim. Em alguns lugares de Jeje, eu pude levar assim fotos, né, como a gente compra aqueles santinhos no mercado de Madureira, dos santos, porque lá no Jeje não existe Inhaçã, não existe Oxum, lá eles têm o Vodunjó, Guirili, que significa Inhaçã, Ogum é Gu, né, tudo um culto a Adã, então é totalmente diferente, né, se chegar uma pessoa lá e falar, eu sou do culto Fon, fiz em ação, eles não me entendem. Mas eu levei e comecei a comparar, né, com eles, né, Revioçô, Xangô, e hoje eles já têm esse interesse. Eu já vi até terreiros grandes, sacerdotes grandes de lá, de Jeje, Fon,
de ter do lado de fora as pinturas, por exemplo, de eles botarem a formação de Iemanjá em vários nomes, inclusive mostrando a parte Aziri, Tobosse, e ao lado colocando Oxum, Iemanjá, entendeu? Sim. Dan colocando lá do Oxumaré, que o nome Oxumaré é da Nigéria. Sim. Saiu de lá de Uidá para os outros países. Não nasceu ali em Uidá, na República do Benin. Então aqui, na verdade, essa mistura, né, que houve do Queto com o Jeje, com Angola, foi que fez esse nosso candomblé. Temos a diferença, às vezes, numa reza, numa postura, sim. Mas eles veem esse lado nosso de uma forma bonita. Eu pude trazer aqui no Brasil o chefe de Dan, lá de Uidá, para o evento, para dar palestra, trouxe pessoas de babalaús e babalorixás do culto de Nanã e de Sapatá, da parte EV, aqui. Estou para trazer, veio também o Bababancole, que além de babalaú e do culto de Egungun, é também de Obatalá. Agora nós temos um babalaú também que é do culto do Babatalá, que está na minha casa, e pude trazer outros, sendo que vou trazer em breve a Yaloxum de Oxobô. Porque elas chegam e passam essa mensagem. Então eles acham bonito, eles vêm visitar. A única curiosidade que eles têm, sabe o que é, pai? A Umbanda, porque lá não tem. Né? Então eu mostro para eles, levo CD, levo revistas nossas daqui e faço esse intercâmbio com eles. Para eles terem uma ideia, levo todos os jornais que nós circulamos dentro da nossa cultura, revista, mostro, levo os CDs e eles cantam, então eles gostam e se interessam. Agora também me levam em templos, né? O ano passado eu pude chegar a Savalu e Amarri e eu pude ver o templo de Soboadã, mais de 40 vodum dançando. Tem muito vodum que não chegou ao Brasil. Ah, sim. Mas lindos, em transe mesmo, era a festa da cidade. Então é muito bonito. Agora, a emoção é muito grande, porque nós choramos, porque a gente vê que a gente não está batendo tambor à toa, pai. Com todos os problemas que nós enfrentamos de perseguições, de racismo, de intolerância, nós não estamos batendo palma à toa. Com certeza não. Então, quando você vê lá, não importa se eu levei minha filha, que minha filha é do Obaloaí, ela viu o Sapatá. Para mim, é o mesmo culto. Vai bater cabeça, tu vai chorar. Como eu pude ver o Tolu, chorei, bati minha cabeça. Como pude vir levar, bater minha cabeça, pedir a bênção. Porque tudo isso somos nós. É verdade. Né? Um pedacinho de cada um de nós. De um que veio ele visitar, que chega aqui e encontra os dias, na casa do outro que encontra Angola, do outro que vai encontrar um elemento que seja dessa identificação, por si só, eu acredito que já faça toda a diferença. Eu outro dia estava vendo um vídeo do Benin e tem uma determinada coisa que a gente faz na nossa tradição, que só quem é de dentro sabe o que é. E nesse vídeo eu vi lá um sujeito ter um gesto que é exatamente a mesma coisa que a gente faz. E aquilo para mim foi assim, um elo, só aquilo por si só já justifica toda a história. Se for... Não é à toa. É verdade. Né? O que a gente pode ter acrescentado, pode ter alterado alguma coisa, mas tudo aquilo que a gente faz, ele tem sim uma correspondência lá. Com certeza. Na e festa isso é que é emocionante. Muito. Na festa do Vodum só vê Gra. Os Vodum chegando e eles entrarem em Gra e Zequé de tudo em volta. É uma coisa de emocionante, de você ficar apaixonado. Eu chorei muito quando eu vi Dan, né? Pela primeira vez, o Dan realmente. Porque teve gente que foi lá depois, mas não conseguiu ver Dan. Porque eles são desconfiados, mas pude ver Dan. Não é o quarto onde existem as cobras, é ver o vodum mesmo. É muito bonito, você vê o transe, você vê a incorporação, você chora de emoção, é uma coisa assim que não, inexplicável. Eu pessoalmente tenho, não sei se é sonho ou se é um delírio, mas eu já imaginei o dia que eu for à África, eu vou arrumar um atabaque, vou sentar na praça e eu vou cantar as meia dúzia de cantigas que eu aprendi para Bessem.
Mas eu vou cantar para Bessem um dia ainda lá Pude gravar umas rezas, uns cânticos até de sacrifício. Depois, se eu tiver oportunidade, posso lhe mostrar. Porque eu não ponho isso na internet, porque eu ganhei a confiança deles. Claro, justamente por isso que o chefe de Dan permitiu que eu fizesse, que ali aquele templo que existe um Idá, que ele renovado já existe hoje há 612 anos. Acredito. O Iroko que tem lá tem essa idade, o Baobá na frente tem essa idade. Então, é uma coisa assim de impressionar. E outra coisa que eu vou lhe dizer, o senhor será muito bem recebido quando nós vamos marcar, porque vamos direto lá, porque o senhor vai ver que eu sou tratada como filha, como eu hospedei eles na minha casa, o senhor vai ver o respeito que existe, o carinho que existe por nós e por nós cultuarmos aqui os deuses africanos. Isso é muito importante. Que beleza. Nós vamos sim, e já quero deixar aqui mais um espaço, quando a senhora receber uma visita dessa, pode nos avisar para a gente promover aqui um encontro. Vamos sim. No nosso grupo de estudo. A gente está sempre promovendo palestras. Que bom, sobre os temas mais variados e teríamos imensa honra de recebê-los aqui no nosso espaço e até de gravar uma entrevista, quem sabe. Sim. Mesmo com tradutor, que seja, o que for para somar. Sim. A gente está aqui para isso. E depois é só arrumar as malas para ir para a África. Vamos, mas eu vou cantar para Bessem na praça. Cantar vai, na Praça de Uidá. Só vai dar o pai Jassanã cantando. Diante de um relato desse, a gente meio que fica embevecido, né, dessas coisas, porque não deixa de ser emocionante, a beleza de tudo isso. Né? Mas a senhora tem programa de rádio, a senhora está me dizendo há 30 anos o programa. Sim, comecei em 85 na antiga Rádio Mauá, lá no centro da cidade. Depois foi que eu vim para a Rádio Metropolitana. Fiquei longos anos na Metropolitana, depois estive na antiga Solimões Metropolitana, FM Imprensa, e permaneço na Metropolitana até hoje. Esse ano, 9 de setembro, faz 30 anos de luta, que o senhor sabe que não é fácil, é uma luta muito grande, permanecer, sustentar uma programação de rádio. Sem mas patrocínio, sem patrocínio. Mas virou minha cachaça, né? Sim. Nessa construção toda que a senhora faz, de beleza, de paz, de harmonia, de entendimento, o que a senhora imagina ou supõe que venha a ser o futuro do candomblé aqui no Brasil? O senhor sabe que está havendo muitas transformações, o senhor já sabe disso, observa, que eu sei que o senhor é um pesquisador, uma pessoa que a gente admira. A gente não precisa todo dia falar isto, mas a gente vê, assiste o seu trabalho e sabe do seu interesse, não somente pela cultura jeje, mas pela esse universo que é o nosso candomblé, né? Quando eu falo candomblé, eu falo as religiões de culto afro, a Umbanda e tudo isto. O senhor já observou que houve uma transformação, vem acontecendo muito, principalmente de 80 para cá, e daqui a uns 30 anos a gente vai ter muita coisa diferente em relação à mistura da Umbanda com o candomblé. Existem casas que permanecem a sua Umbanda e o candomblé, porque a Lorixá se iniciou, deu continuidade, mas soube separar o joio do trigo. Mas o senhor sabe que teve outras que envolveram muito isso. Nós não estamos no momento de brigar nem discriminar ninguém, porque a gente precisa reunir o rebanho. Porque nós enfrentamos muita luta. Mas eu acredito que as casas que são de axé, as casas como a gente tem exemplos de Salvador, né, as grandes casas como Engenho Velho, Cantuá, o Pofonjá, o Axé o Xumaré, e outros, as casas tradicionais de Cachoeira e outros, né, Bate-Folha, Tombajuçara, que estão agora se renovando, Bogum, que estão passando a ser patrimônio também histórico nacional do IFAM,
é que as casas tradicionais, elas vão permanecer. E quem são os seus descendentes, né? Sim. Eu acredito porque nós temos uma luta ferrenha, estamos acordando, já melhorou bastante, que estávamos muito atrás, né? Mas mesmo assim, vai haver muitas mudanças, porque é do próprio ser humano. O brasileiro é místico, tem aquele que é esotérico, ele quer passar a ser um bandista, ele quer abrir obi, ele quer cortar cabrito, ele quer fazer uma série de coisas que às vezes não está dentro da capacidade dele. Eu digo na minha casa o seguinte, pai, eu vou levando o meu rebanho, eu luto pela minha casa, eu luto pela religião, divulgo gratuitamente tudo que me passarem. Tudo eu estou de portas abertas, sejam Ialorixás que às vezes me procuram para trocarmos assunto e conversa, porque a gente sempre tem trocas, né? Ninguém é maioral, temos trocas, mas eu não procuro olhar o sofá do vizinho, olho o meu sofá. Com certeza. Né? E se o vizinho toca da maneira dele, eu respeito. Se eu for convidado, eu vou respeitar. Porque a gente tem que saber entrar e sair de todas as casas, de todos os lugares. Mas eu procuro levar os meus para que esses também sejam sejam troncos que firmam para levar no amanhã. Então, daqui a 30 anos, acredito que tenha essa mistura, mas acredito também que as casas fortes vão ajudar através das aulas, através dos cursos, a fazer com que esses nossos pintinhos se formem amanhã uma grande força para permanecer o axé. Perfeito. Eu acho que a senhora vai de encontro a exatamente tudo aquilo que a gente pensa, que é a necessidade da formação, que é a necessidade da informação, que é a necessidade de a gente começar a afastar essas sombras que sempre pairaram sobre as nossas práticas religiosas. É evidente que tem conhecimento que tem que ser resguardado e até alguns escondidos. É verdade. Né? Não são conhecimentos para ser exposto no barracão, não é isso? Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, sempre foram as informações culturais públicas que foram escondidas. É verdade. A questão das cantigas, a questão de tocar, a questão de dançar, isso sempre foi muito escondido dos próprios praticantes, adeptos da casa, né? Então, a gente parte do princípio, quer dizer, que quanto mais preparado for o praticante da religião, mais ele vai entender e melhor vai defendê-la. É verdade. Dos seus ataques externos. Verdade. Né? Então a senhora está de parabéns. A ideia é exatamente essa. Infelizmente o nosso tempo é limitado, né? E eu queria lhe pedir que a senhora aproveitasse esses minutos finais para mandar um recado. Para quem a senhora quiser, eu não gosto muito da palavra conselho, mas uma orientação. O que eu vejo aqui no Brasil, que eu peço, né, como Ialorixá, como Anifá, que as pessoas respeitem o seu axé. Vejo o trabalho bonito que vários axés estão fazendo em Salvador, como Mãe Estela, como o Pai PC dentro do Axé Oxumaré, que eu não perco nada do que eles escrevam ali, que fazem o Brasil acordar. Então o Brasil tem que acordar com a união, os babalorixás se unir, em vez de jogar pedra, se unir, procurar divulgar, trocar ideias, informações, porque assim nós podemos crescer e evoluir, né? Porque o que eu peço sempre ao meu Pai Fá, Oromilá e ao Oxóssi, que me dê sabedoria, que me dê anos de vida, que me dê saúde, que me dê paciência, que me dê tranquilidade. Porque se eu tenho isso, eu tenho condições de levar a minha casa e ganhar respeito dos meus filhos, dos adeptos, dos clientes, de todos eles. Então é isso que eu peço às pessoas, peço a sua bênção, seu fé, a bênção a todos e que vejam isso na prática, o respeito e o amor.
Porque se a gente tem o respeito e o amor ao outro, a gente vai levar muito mais forte a religião. Porque na África, os babalorixás se iniciam em Fá, os babalorixás se reúnem uma vez ao mês, como se fosse um sindicato, cada um dá um dinheirinho e ali divulgam e ali trocam as suas informações. Saiu dali para fora, ninguém toca nada. Eu acho que está precisando disso no Brasil. Perfeitamente. Muito obrigada, muito Que obrigada. Oxóssi nos abençoe a todos, lhe dê muitos anos de vida, saúde e para todos aqueles que estão nos escutando. Que nos dê a nós todos vitória, fartura e a prosperidade. Sua bênção, Pai. A bênção.